Então, na aula 21, veremos um período já crucial que vai dar andamento à série de crises que a China se encontra nesse período republicano, na maior parte aí sob o governo dos nacionalistas do Kuomintang. Vimos na aula anterior como isso tinha atravessado uma série de problemas, né? Primeiro, o número de rebeliões, a engenharia política ainda era muito frágil, assim como as lealdades diante de um governo a ser reconhecido como legítimo. E tudo isso ainda vai ser ainda mais agravado, primeiro, com a série de ofensivas e ocupações japonesas nas regiões norte, principalmente nordeste da China, na região da Manchúria, né? Então, em 1931, a gente já tinha visto que havia uma ocupação já bastante direta dos japoneses com o exército Kwantung. Eles acharam um incidente, criaram um incidente, uma explosão que matou alguns japoneses, inclusive lideranças políticas japonesas em Mukden, em 31, e com isso eles tentaram argumentar de que é necessário então ter um controle mais direto e uma ocupação mais direta na região da Manchúria e regiões do nordeste da China. Eu trouxe essa figura, na verdade, é um retrato já heróico do Mao Tse-tung, quando ele participa da grande marcha, da longa marcha de 34 e 35. Na verdade, a longa marcha ela vai entrar para a memória histórica coletiva dos chineses como um dos grandes marcos, né, os grandes feitos. Você teve mais de um ano de andanças, muitos fugindo das perseguições que o governo do Kuomintang fazia contra os comunistas chineses. Eles saíram numa região mais ali perto de Futian e Tianji em outubro de 34. Eles foram, na medida que a marcha ia avançando, muitos, por exemplo, em Hunan, que é a base até de Mao Tse-tung, começaram a se juntar, começaram a estabelecer vínculos com comunidades agrícolas e também treinar guerrilhas, né? Em janeiro de 35 já estava na região de Guizhou e até umas desavenças com relação a quem deve ser o líder, e Mao desponta aí como a liderança maior entre os comunistas chineses e prossegue mais ainda para o oeste, na região de Yunnan, regiões muito já marginais, abandonadas, diante do que era geralmente a base maior do eleitorado, do apoio do Kuomintang, que seria as grandes cidades, centros urbanos, né? Então a rota de Mao, ele vai percorrer Yunnan, ele vai subir isso já durante o inverno, o rigoroso inverno no final de 34. Muitos morrem, né? Antes mesmo de chegar nas planícies de Gansu, muitos já vão morrer, milhares morrem durante essa marcha, mas eventualmente eles conseguem chegar na região de Shanxi, aqui mais ao norte, em Yan'an, onde tinha também um outro apoio importante comunista aliado. Mao, na verdade, até o Edgar Snow aqui, um dos jornalistas mais famosos da época, depois ele retrata como um dos maiores movimentos históricos do século XX, né? E sem dúvida, né, essa grande retirada, Mao ele se inspirou no romance dos Três Reinos, que é uma literatura muito famosa na China, e ele busca fazer essa árdua marcha depois, e com isso ele não somente faz a visibilidade diante do povo, os camponeses que são muito explorados, e essa é a base maior dos comunistas, né, como eles são explorados pelos latifundiários, como eles são ignorados pelo governo central, como também ele consegue reafirmar a lealdade de muitos membros que começam a se juntar aos comunistas, né? Muitos sequer tinham visto qualquer presença do governo chinês, e mal fazendo essa marcha junto com os Zhou Enlai, Lin Biao, entre outros, ele começa então a se apresentar como um governo mais próximo dos camponeses, da população explorada. E quando chega em Yan'an, então ele culmina como uma liderança chinesa
tirando o Chiang Kai-shek. Então, e aí em 35, depois, ou até inclusive a, a quarta companhia do exército do Kuomintang, do governo nacional, perseguem eles, alcança eles eventualmente uma parte de Shanxi, e inclusive Chiang Kai-shek chega aí para Yan'an, né, encontra as lideranças comunistas, e ali eles resolvem então negociar os termos, né? A Chiang Kai-shek não queria primeiro negociar nem Mao, mas vem uma necessidade maior em Yan'an de fazer uma frente unida aos japoneses, né? Mesmo porque em 37 os japoneses já estavam ocupando regiões adjacentes da Manchúria, era evidente que tinha planos de expansão maior, e tinha uma série de privilégios na exploração de recursos minerais naturais e também de uso de algumas empresas e ferrovias na China, né? Então eles entram em um acordo, né? Chiang Kai-shek e Mao, eles entendem que então deve fazer uma trégua que vai durar até de 37 até mais ou menos 1941, né? Tamanhas desavenças. Mas a necessidade maior aí era de fazer uma frente unida aos japoneses, né? Mesmo porque a gente vai ver um incidente de 37, é quando os japoneses partem para as ofensivas abertas sobre todo o restante da China a partir dos arredores de Pequim. Então tem até uma figura aqui do soldado comunista na trincheira com a bandeira da China nacionalista, né? Então essa trégua ela produziu coisas curiosas. É interessante que também Mao e os comunistas exploram isso, né? Na verdade, Mao não é bobo, né? Ele percebe o momento político, ele recebe inclusive diretrizes da União Soviética, Stalin, falando: olha, vamos nos unir contra, melhor você unir contra seus aliados, contra os japoneses, do que vocês ficarem digando entre si. Eventualmente tem essa trégua. Então, né? Mesmo porque também e aí tem a foto aqui do entendimento firmado entre as duas partes, né? E eventualmente os comunistas, então, chineses, eles conseguem fustigar em forma de guerrilha, e isso que eles têm de força não é propriamente bater de frente com a superioridade bélica japonesa, que era muito maior, né, do que dos chineses. E aí eles então começam a explorar isso, ou fustigando, ou forma de guerrilha, ou até mesmo entrando em acordos informais. Existem aí já estudos falando que os comunistas chineses eles não atacariam os japoneses em determinadas regiões, desde que eles entendessem que eles poderiam ficar no interior. E os japoneses, a partir de 37 em diante, quando tem um incidente na ponte Luguo ou de Marco Polo, nos arredores de Pequim, eles decidem então fazer um rápido avanço nas bases industriais urbanas da China. Na verdade, você tem uma coluna maior vindo da região da Manchúria, que invade toda a região norte da China, inclusive Pequim, chega a Luoyang, e quase que ao médio o curso do rio Yangtze. O governo nacionalista foge para Chongqing, que é em Sichuan, tá? Então todo o governo é transferido para o interior, fugindo aí dos avanços japoneses, né? Uma outra coluna japonesa, eles chegam na foz do rio Yangtze, ocupam Xangai e ali promovem, ocupam a capital que é Nanquim, a capital, não, a cidade maior regional, além de regiões de Fujian, a partir para assegurar a dominação maior em Taiwan, região do Foz do Rio das Pérolas em Guangzhou, a ilha de Hainan, e dali eles começam a partir para a região da Indochina francesa. Entendendo que em 1941 a Indochina francesa era uma colônia francesa, os franceses caem diante dos nazistas alemães que eram aliados dos japoneses. Então, com isso, os japoneses percebem um corredor meridional para explorar os recursos da costa do Vietnã, que era anteriormente colônia francesa. E a partir dali eles começam a ter uma vertente de atacar todas as possessões coloniais europeias do Sudeste Asiático. Mas antes disso, em 1937,
Você teve um enfrentamento, por exemplo, de japoneses com relação aos soviéticos em Namohan, né? Eu tenho até uma figura aqui, que apesar dessa figura mostrar soldados japoneses diante de corpos dos soldados soviéticos na Batalha de Namohan, os soviéticos ganham essa batalha. Então, os japoneses pensam o seguinte: o acesso interiorano, primeiro, não dá para enfrentar os soviéticos uma batalha que vai perdurar muito tempo, vai estender demais as linhas de mantimento de comunicação no interior da Mongólia e no território soviético, é vasto demais. E eles, então, reconhecendo a derrota em Namohan, eles assinam um pacto de não agressão, né, entre soviéticos e japoneses. E aí não significa que são aliados. Aí os japoneses, então, eles começam a mirar toda a costa chinesa, as regiões mais industriais. Efetivamente, os japoneses controlam praticamente já em 41, 42, quase que toda a China útil, como se fala, toda a base industrial, as grandes ferrovias. Faltava o interior, em Sichuan, onde refugiava o governo nacionalista, o Kuomintang, e também os comunistas chineses que estavam muito bem estabelecidos mais no interior da China. Né? Uma dessas ocupações vai se dar no Nanquim, que são milhares de mortos. Né? Você tem relatos horrorosos. Aqui tem uma cova coletiva. Eu ia trazer outras imagens, mas são muito fortes. Você tem relatos de estupros, você tem relatos de decapitação, de massacre de crianças, mulheres. É um dos episódios mais horrorosos da Segunda Guerra Mundial, sem dúvida, o massacre de Nanquim. Então isso vai deteriorar muito o relacionamento entre os chineses e os japoneses. Até os dias de hoje é bastante machucado nesse sentido. Bom, os avanços dos japoneses vai começar primeiro a provocar a fuga do governo nacionalista para o interior, em Sichuan, né? A resistência chinesa ela começa então a ter certo apoio dos aliados, que seriam os americanos, os britânicos, né? Os comunistas chineses têm o apoio dos soviéticos, né? Então é importante frisar isso, de que a resistência comunista chinesa teve o apoio sim de Stalin, mas a China nacionalista no interior ele sobrevive tenuamente. Chongqing inclusive chega a ser bombardeado durante meses pelos japoneses, né? Mas resiste. E um desses mantimentos, a resistência, a linha de mantimentos, se dá para o corredor da Birmânia, que tinha sido tomado pelos japoneses, que era a ex-colônia britânica. E os americanos entram aqui também, junto com os britânicos, para fornecer um corredor de apoio vindos pela selva da Birmânia, uma região muito inóspita, para tentar manter o governo nacionalista na região de Sichuan. E a outra parte, os japoneses são tão bem sucedidos no avanço, em 41, 42, tomam a maior base naval britânica em 42, que vai ser Singapura. Tinham assinado um pacto de não agressão contra o ditador Bhumibol Pibum, desculpa, no Reino de Sião, hoje é Tailândia. A Indochina francesa, que fazia parte da colônia, então, francesa, e tinha submetido aos nazistas em 41, é um corredor aberto. Ocupam a Birmania, chega inclusive aqui nas regiões mais ocidentais da Índia, colônia britânica, como em Manipur, em Assam, e não conseguem mais avançar. E dali eles começam, os japoneses partem mais para o objetivo maior, que é ocupar a Malaya britânica, ocupar Singapura e estabelecer sua dominação do que eram as Índias holandesas, hoje a Indonésia. Por quê? Porque você tinha recursos como borracha e petróleo. O petróleo era algo desesperadamente necessário para o governo japonês, desde os embargos declarados dos Estados Unidos contra o Japão, até mais ou menos a entrada dos Estados Unidos na guerra em fins de 1941. Então, o que temos aí de interesse para a China é de que o interesse primordial japonês, em vez de atacar as regiões mais interioranas chinesas, eles miram mais para ocupar as outras possessões coloniais europeias e dominar, e chegou a dominar de maneira espetacular
praticamente todo o Sudeste Asiático, inclusive expulsando os americanos que estavam administrando, governando as Filipinas. E aí, nesse sentido, quando eles bombardeiam a base americana no Havaí, em Pearl Harbor, você tem uma contraofensiva enorme, né, da entrada dos Estados Unidos e começa então a empurrar de volta os japoneses para o arquipélago japonês. Nos anos mais já, nos últimos anos da guerra, com a entrada dos Estados Unidos, então você tem uma gradativa retração japonesa. E um dos planos de tentar então mudar a ênfase primordial japonesa no leste asiático vai ser comandado pelo o general Kogo e general Togo, que vai ser a operação realizada em meados de 1944, que vai ser o plano Ichigo. O Ichigo, na verdade, ele buscava então maximizar toda a presença japonesa no norte e na costa chinesa e tentar interiorizar o máximo possível, buscando ali então ampliar seus acessos a recursos naturais e as riquezas da China que pudesse explorar. Só que era muito complicado, né? A economia japonesa já se encontrava no limite, numa economia de guerra, no racionamento, e também muito difícil o mantimento das suas peças industriais, da sua indústria, do transporte, né? Mesmo porque todo o transporte aéreo, o transporte marítimo foi afetado pelos bombardeios dos americanos, que vai começar a desestruturar toda a economia japonesa em 1944 até meados de 1945. Então esse plano Ichigo, ele foi mal sucedido, ele não teve o apoio necessário da economia japonesa, né? E aí, gradativamente, em 45, você já tem a gradativa retração japonesa em direção ao seu arquipélago. E é ali que eles vão enfrentar, eventualmente, a decisão americana sob ameaças, depois com o bombardeio atômico de duas cidades aí em agosto de 1945. E aí a rendição do Japão depois em agosto de 1945. Temos aqui na China já em meados de início de 45, as bases que eram ocupadas pelos japoneses, mas isso depois vai ter uma retração enorme, e as bases asseguradas dos comunistas no interior imediato, né, que são essa parte vermelha listrada diante da ocupação japonesa, que é essa parte mais encarnada aqui. Então, em 45, agosto de 45, há uma retração violenta dos japoneses, né? Agora, tem coisas interessantes. Primeiro, quando os japoneses se retiram, né, com os acordos com os americanos, seus aliados, Stalin aproveita e começa a pegar todos os investimentos, a mineradores, a indústria, do que os japoneses tinham investido pesado durante décadas na região da Manchúria. Então, Stalin praticamente pilha essa região. Ele começa a orientar, inclusive, um jovem oficial coreano que lutou contra os japoneses, que depois vai ser o Kim Il-sung, e ele depois vai ser direcionado para voltar para sua terra ao sul do rio Yalu, e vai se tornar então o primeiro comunista ditador da Coreia, que vai ser a Coreia do Norte, posteriormente, né? Com essa pilhagem de Stalin, claro que Stalin ele aproveitou o máximo do seu momento para retirar dos japoneses, e ele dá então a entender, ele avisa os comunistas chineses, fala: olha, agora eu vou pegar o que me interessa e o resto vou deixar para vocês atuarem, né? Mesmo porque os nacionalistas se encontram completamente desgastados. Foram eles que primeiro tiveram que enfrentar campanhas duríssimas dos japoneses, né? A Chiang Kai-shek, ele está desgastado, a figura dele já está desgastada. Muitos chineses viam ele como um líder incapaz de enfrentar os japoneses ou extremamente corrupto. A inflação deteriora o poder de compra dos chineses no meio urbano, no meio rural nem se fala. A fome é uma grande causa de sofrimento. Então tudo isso vai começar a jogar a balança a favor de um número crescente de membros e apoiadores dos comunistas chineses, né, depois da Segunda Guerra Mundial. Você tem, inclusive, uma guerra
civil que vai depois ter na China de 45 a 49 entre os nacionalistas e os comunistas chineses, né? Antes disso, a Mao ele já tinha assegurado em 37 a sua plena liderança em conteste, como ele fez em Yan'an, em Shanxi, né? E ali começa a ver o número de membros do Partido Comunista Chinês, o PCC, ele salta de 100 mil em 37 para mais de 1.200.000 em 45. Então, é um crescimento expressivo na população chinesa, né? E o desgaste dos nacionalistas diante disso, né? Como que eles foram incapazes de lidar com anos de guerra. Na verdade, você tem na China, desde 1912, um governo cronicamente instável, várias lideranças fragmentadas pela China. A Chiang Kai-shek tenta impor uma certa ordem no final da década de 20. A partir de 31 você teve uma série de invasões japonesas que asseguram a dominação na Manchúria, né? E em 37 você tem as agressões abertamente japonesas a partir do incidente da ponte Marco Polo. Então você tem praticamente aí, vamos lá, de 31 até mais ou menos 45, 49, você tem aí quase que 2 décadas de guerra na China, né? Então isso desgasta a população chinesa. Eles querem um outro governo. Percebe que o governo nacionalista não consegue mais contornar os sinais da crise, da fome, da guerra que gera. Então isso tudo vai novamente jogar a balança a favor dos comunistas, que tem uma base popular muito mais substantiva do que os nacionalistas que estavam no governo, né? Então essa guerra civil ela vai se estender depois, como se não bastasse, na China humilhada, devastada depois das agressões japonesas, por 4 anos. E os nacionalistas gradativamente começam a perder sua base pela China. Chega ao ponto que em 48 eles asseguram apenas uma presença aqui em Jiangsu, né, perto do foz do rio Yangtze, e na região da capital, né, em Pequim. E alguma presença em Futian, aqui que é a contracosta com relação à ilha taiwanesa. Em 49 você já tem a fuga, né, de todos os apoiadores, o empresariado, algumas classes urbanas, latifundiários que apoiam o governo nacionalista, o Kuomintang de Chiang Kai-shek. Eles fogem para a região de Futian e eventualmente eles fogem em retirada para a ilha de Taiwan. Então esse processo do interior para as grandes cidades que os comunistas fazem é uma espécie de cerceamento. Então inclusive essa tática maoísta de vir com a base do interior assegurada, camponesa, e gradativamente sufocar as grandes cidades, isso depois vai inspirar inclusive outras guerrilhas no mundo, como por exemplo em Cuba em 1959. Eles aprendem muito com as táticas de Mao, né, durante essa guerra. Depois, inclusive, também os vietnamitas do Viet Minh, os comunistas vietnamitas também ali mais ao sul da costa sul chinesa, com a guerra contra os americanos e contra os franceses, eles também adotam essa tática de assegurar dominações dos camponeses. Porque esse apoio camponês, ele te dá, além dos mantimentos, o conhecimento do terreno. E é um apoio muito mais substantivo, porque você, com o mantimento assegurado nas comunidades de camponeses e o conhecimento do terreno, que às vezes é de difícil acesso ao conhecimento, você tem um trunfo na mão. Então o Mao ele sabe explorar isso muito bem. E ele eventualmente vai sufocando depois gradativamente as grandes cidades. E os nacionalistas começam a se retirar para a ilha de Taiwan, onde fundam então uma república, a República da China. Até hoje já é um país completamente independente do governo chinês atual, né? Mas é o resquício do que sobrou do antigo governo nacionalista chinês antes de 1949. Eu tenho até uma figura aqui do retiro são milhares de pessoas que fogem para a ilha de Taiwan. Boa parte delas com recursos, com investimentos,
Eles transferem para a ilha de Taiwan de maneira até infame, inclusive eles levam muito do tesouro imperial do palácio da cidade proibida de Pequim. Então, de certa maneira, até a museu em Taipei, hoje em Taiwan, tem muito do tesouro imperial que eles tiraram de museus da China continental, que se fala hoje, e da cidade proibida. Chiang Kai-shek, inclusive, ele tem até uma foto dele aqui chegando em Taiwan, perceba a figura da China nacionalista atrás, e ele está junto com sua esposa, a Sun Meilei. A Sun Meilei, inclusive, eles casam há algumas décadas. Dizem que a Chiang Kai-shek tinha concubinas, isso era até permitido na década de 20, de 30. Ele viveu muito tempo no Japão, ele depois se torna um oficial brilhante, né, na academia de Whampoa, o Whampoa, e quando ele se casa com Sun Meilei, ela é uma, né, cristã convertida, né, católica, e ela é de umas famílias mais ricas da China, né? Então ele alia também a questão com o grande empresariado, por via do seu terceiro casamento. Até hoje você tem descendentes hoje que são dirigentes ou empresários muito ricos e poderosos na ilha de Taiwan, vindos desse casamento de Chiang Kai-shek com Sun Meilei, né? Bom, em último momento, depois disso, né, já em setembro de 1949, você já tem os comunistas já organizando toda a ocupação da capital Pequim. Então, Pequim é novamente alçado como a nova capital de uma nova China que vem, que é uma China comunista, né? Na Praça Tiananmen, ou a grande Praça da Paz Celestial, no centro de Pequim hoje, de frente ao complexo da Cidade Proibida, o antigo palácio da dinastia Ming e Qing, né? Você teve então coloca-se o grande retrato do grande timoneiro que vai ser o Mao Tse Tung. E Mao Tse Tung, em 1º de outubro de 1949, com um sotaque muito forte de Hunan, né? Ele fala para milhares de pessoas ali reunidas e proclama uma nova China, a República Popular da China. Então, a China ela entra num novo momento, né? Um momento em que ela tenta trilhar, faz um experimento não mais republicano, mas agora num governo inspirados nos ideais marxistas-leninistas. Na verdade, eu até trouxe aqui um vídeo para vocês, depois a gente pode fazer as considerações finais. 1º de outubro de 1949, o líder comunista chinês Mao Tse-tung proclama a República Popular no país mais populoso do mundo. O fim da Segunda Guerra liquidou a aliança circunstancial de comunistas e nacionalistas contra o inimigo externo, o Japão. A Guerra Civil recomeçou. Apesar de receber ajuda dos Estados Unidos, Chiang Kai-shek não conseguia deter o avanço das tropas de Mao. A promessa de distribuição das terras levou os camponeses a apoiar os comunistas. Em janeiro de 49, os comunistas entraram em Pequim. A população das grandes cidades ficava aguardando ansiosamente a aproximação do exército vitorioso. Nanquim, capital do governo nacionalista, afinal também se rendeu. O presidente Lai Chun-yin entregou o poder, reconhecendo a vitória de Mao. Os comunistas tomaram todo o continente. Apenas as ilhas de Taiwan e Hainan não foram dominadas. Chiang Kai-shek formou o governo em Taiwan. Durante mais de 2 décadas, os Estados Unidos reconheceram apenas a China nacionalista. A China comunista foi se fechando para o mundo ocidental. Bom, então esse vídeo mostra então os momentos derradeiros da China nacionalista,
né? Inclusive com a narração do Boris Kazoy aí. Então o que temos como análise aí é primeiro a ascensão de um regime novo, um experimento novo, uma nova fase que a China vem a entrar em 1949. É um país devastado, é um país que sofre 2 décadas de guerra, de agressões, de humilhação diante dos japoneses. Isso tem um custo histórico muito alto, um custo humanitário em milhões de vidas perdidas é tão grande ou talvez maior do que os soviéticos enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, das maiores batalhas mais a frente de batalha da guerra mais sanguinária da Segunda Guerra Mundial é o que os chineses enfrentaram na Segunda Guerra. A gente tem um país dividido, em crise, em termos econômicos, está em frangalhos, é tudo necessário para a reconstrução. E surge então uma esperança de um novo governo com uma nova ideia, acusando o que tinha sido errado na época do governo nacionalista. O governo nacionalista ele foge para Taiwan, ele proclama uma república ali que é, como até a gente viu no vídeo, rapidamente reconhecido como a única China legítima pelo governo americano. Isso vai até a década de 70. Muitos aliados americanos também assim o fazem. Não reconhecem o governo popular da China como um país soberano, né? E isso vai desgastar também a relação do Mao, os comunistas chineses diante do mundo. Há de se frisar que o apoio soviético foi substantivo para o esforço de guerra dos comunistas chineses, né? Mas não foi determinante. Então a gente tem que entender que a ascensão do comunismo na China se deu por maneira própria. Em Yan'an, que eu mostrei, a Convenção de Yan'an, quando Mao assegura sua dominação, ele assegura que a doutrina maoísta, o comunismo chinês, ele é totalmente autônomo do marxismo, leninismo e dos soviéticos. Ele busca um comunismo próprio, né? Então ali você tem uma trilha que vai ser seguida toda própria do comunismo chinês, né? Veremos que haverá, imediatamente depois de 49, a China devastada, ela apresenta melhoras nos anos imediatamente posteriores, né? Talvez um dos maiores trunfos que Mao consegue logo depois de 49 é isso. É conseguir unir boa parte do país num esforço de reconstrução. Talvez uma das coisas mais bonitas que ele tenha feito, é claro que tem muitas críticas, não estou aqui sendo apenas partidário, veremos nas próximas aulas, vai ser quase que a universal alfabetização e a ênfase nas escolas, né, no ensino básico na China logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mao ele é muito ligado à questão da educação, né, e ele também denuncia os abusos do passado. Ele tenta conter a miséria dos camponeses, ele planeja uma reforma agrária e assim o faz. Então, nesse sentido, no primeiro momento, Mao ele é o grande líder na reconstrução da China, sem sombra de dúvida, né? Depois, claro, haverá uma série de perseguições e isso vai desandar em milhões de mortes já no final da década de 50 em diante. Mas isso a gente vai ver nas próximas aulas, né? O que eu gostaria também de enfatizar é que houve um erro de percepção muito grave dos americanos diante do que aconteceu na China. Os americanos, eles acreditando que tinham apoiado a China, a China nacionalista, eles teriam um aliado forte no leste asiático. E eles perderam, né? O regime do Kuomintang foge para a ilha de Taiwan e os comunistas chineses ascendem na China continental. Na ótica americana, binária, naqueles primeiros anos da Guerra Fria, eles entendiam que não, agora os soviéticos também ganharam um aliado, um parceiro fundamental na grande vastidão aí do leste asiático. O que foi um erro, porque Mao, embora ele vá visitar algumas vezes a Stalin, ele não se alinha automaticamente a Stalin, né? Pequim não se alinha automaticamente a Moscou. O Mao, ele repetidas vezes, ele repete que ele é um líder de uma China completamente independente, com inspiração sim do
do marxismo-leninismo, mas é uma China completamente independente. E vai demorar para os americanos entenderem isso. Somente lá no início da década de 70, sob a presidência do Nixon nos Estados Unidos, é que ele percebe que poderia Estados Unidos e a China de Mao buscar aproximação em detrimento dos soviéticos. Mas isso já é assunto para aulas futuras. A próxima aula, inclusive, eu vou tentar enfatizar mais as questões sociais e culturais dessa primeira metade do século XX na China.